Olá pessoal, que bom ter a audiência de vocês em mais uma aula. Vamos avançar para a nossa 12ª aula do módulo 1, Fundamentos Doutrinários da Inteligência Penitenciária. Na aula anterior, nós estudamos o ciclo da produção do conhecimento, que estrutura o trabalho da inteligência desde o planejamento até a disseminação. Hoje nós vamos encerrar este ciclo abordando dois elementos complementares e essenciais. Vamos falar sobre a avaliação dos resultados produzidos pela inteligência penitenciária e vamos falar sobre a estrutura e natureza dos documentos de inteligência. Tá bom? Então vamos dividir em duas partes. Parte 1, avaliação de resultados. Produzir conhecimentos não basta. É preciso avaliar sua efetividade prática. A avaliação dos produtos de inteligência, ela responde à seguinte pergunta: o conhecimento que produzimos, ele gerou impacto real nas decisões e prevenções institucionais? Essa avaliação ela é feita pela própria agência de inteligência e ela pode ocorrer em 3 níveis. Primeiro nível, o nível A, avaliação de qualidade técnica. Nesta seara qualitativa, verifica se o produto ele foi bem estruturado, se contém informações confiáveis, se foi produzido com base em metodologia válida e se atende aos critérios de clareza, objetividade, imparcialidade e oportunidade. Exemplo, um relatório bem diagramado, com fontes checadas, linguagem clara e conclusões coerentes, ele terá alta nota nesse critério. B, avaliação de utilidade. Agora o olhar ele se volta para a percepção de valor e aplicabilidade. Por isso, é necessário analisar se o produto chegou à autoridade correta, se foi compreendido, se contribuiu para uma ação ou decisão relevante e se evitou ou minimizou o dano. Exemplo, se uma análise antecipou uma tentativa de fuga e permitiu uma interceptação eficaz, o produto foi útil. C, avaliação de impacto estratégico. Aqui é necessário considerar os efeitos de médio e longo prazo do conhecimento produzido. São exemplos de perguntas para refletir. Houve melhorias nos protocolos? Mudaram-se as práticas internas? Crivou-se uma nova cultura de prevenção? Esse é o nível mais difícil de medir, mas o mais importante para consolidar a inteligência como função institucional permanente. Existem vários indicadores que podem ser utilizados para realizar a avaliação. Como exemplo, nós podemos citar a taxa de atendimento às recomendações propostas nos relatórios, a frequência com que os gestores solicitam novos produtos, a correlação entre alertas emitidos e crises evitadas e o tempo médio entre coleta e disseminação, entre outros, que os senhores aí no dia a dia vão identificar. E também nós poderíamos explorar aqui outros exemplos, mas não vamos nos alongar muito. A inteligência penitenciária, ela deve incorporar uma cultura de autoavaliação constante, pois inteligência sem avaliação vira mera burocracia e não transformação. Agora já vamos para a parte 2 da nossa aula. Vamos falar então sobre os documentos da inteligência. A produção intelectual da inteligência penitenciária, ela é materializada em documentos oficiais que devem seguir certos padrões doutrinários e atender a critérios de sigilo, clareza, finalidade e adequação ao destinatário. A doutrina ela classifica esses documentos em 2 categorias: internos e externos. Documentos internos. Eles são destinados ao uso da própria agência ou setor de inteligência. Exemplos: notas técnicas de acompanhamento, análises táticas, memorandos reservados e relatórios parciais. Esses documentos eles têm por objetivo alimentar a equipe, consolidar a base de dados e registrar a evolução da análise. Geralmente, eles possuem maior nível de detalhamento técnico e menor necessidade de tradução para a linguagem administrativa. Documentos externos são encaminhados a autoridades decisoras, outros setores institucionais
ou agências parceiras. Exemplos: relatório da inteligência, pedido de conhecimento, mensagem e sumário. Todos esses documentos eles devem ter linguagem objetiva e clara, classificação de sigilo adequada, né? Quando já falamos disso, reservado, confidencial, secreto, né? Elementos estruturais mínimos como introdução, corpo e conclusão, ok? E quais são os requisitos formais dos documentos? Né? Vamos lá. Em uma condição natural, os documentos da inteligência eles contêm 3 partes: cabeçalho, ficha técnica e corpo do texto. No cabeçalho consta o quê? Consta a identificação do órgão emissor, o grau de sigilo, né, que é definido conforme a Lei 12.527 de 2011, a LAI, que já falamos dela. Já na ficha técnica são registrados os dados gerais do documento, como, por exemplo, tipo de documento, numeração, data, assunto, difusão, referência, eventuais anexos, controle de versão e responsável pela emissão. O corpo do texto, ele é o conteúdo desenvolvido propriamente dito, e aí ele vai variar de acordo com o objeto de documento, de conhecimento produzido, ok? Classificação e restrição. A inteligência penitenciária ela deve observar as diretrizes da Lei de Acesso à Informação e dos decretos estaduais complementares no que tange à classificação dos documentos sigilosos. Como critérios para a classificação, nós podemos destacar o risco à segurança institucional, a proteção de fontes humanas, a preservação de operações em andamento e o interesse público justificado. A classificação ela deve ser fundamentada, proporcional e também temporária. E não esqueça, ela sempre está sujeita à reavaliação. Transmissão e difusão. A transmissão dos documentos deve respeitar vários princípios. Entre eles, nós podemos citar princípio da compartimentação. Só quem tem atribuição deve acessar. Princípio da rastreabilidade. Deve ser possível saber quem acessou e quando. Princípio da segurança técnica. Uso de sistemas criptografados, protocolos fechados e ambientes controlados. A difusão ela pode ser oral, né, em reuniões restritas, obviamente, pode ser impressa, com controle de cópias, ou pode ser digital, em ambiente restrito e monitorado. Pois bem, pessoal, encaminhando aí para a nossa conclusão, né, eu quero dizer que produzir é apenas o começo, produzir o conhecimento. Avaliar o que foi produzido e formalizar corretamente esse conhecimento são as etapas que vão consolidar a inteligência como instrumento técnico e confiável de assessoramento institucional. Sem a avaliação, não há melhoria. Sem documento estruturado, não há legado. Sem sigilo, não há segurança. Na próxima aula, iniciaremos o estudo das operações de inteligência penitenciária, compreendendo aí a sua definição, os tipos existentes e o papel do planejamento operacional. Até lá, fique bem!